Olá, seja bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo. E dando continuidade à série sobre um breve resumo da Bíblia, ah, falaremos agora a maneira como é tratado, mas não pelos ímpios, mas sim pelos crentes em si, por aqueles que seguem o cristianismo. Porque vimos anteriormente que a Bíblia ela é perseguida em muitos locais do mundo, porque é um livro que mexe com a cultura, com a política de muitas nações. Portanto, ela acaba sendo perseguida. E a gente sabe que a Bíblia ela é vista por muita gente como um lance meio estranho. Mas o que quer dizer um lance meio estranho? Primeiro, significa que é algo bem diferente para muita gente, porque nunca pararam para ler. Por exemplo, a gente consegue ler um romance do tipo Orgulho e Preconceito de cabo a rabo. Só que daí o que sobra no final desta leitura? Um monte de espuma, um monte de nada praticamente. Todavia, a Bíblia ela é como se fosse uma comida sólida e durável, cheia de substância, que fica lá encostada, acumulando pó, muitas vezes. Por isso, tudo que o ser humano escreve, desde posts em redes sociais, até mesmo fofoca por meio de WhatsApp. Então, tudo que o ser humano escreve, tipo, rede social, fofoca, essas coisas, pelo fofoca pelo WhatsApp, a gente consome como se fosse uma última novidade. Só que a gente não tem essa mesma prática com a Bíblia, né? Porque muitos de nós já passou períodos inteiros, tipo, de meses, até mesmo anos, sem sequer ler a Bíblia. E o pior, muitos cristãos, com anos de caminhada, sequer leram a Bíblia inteira. E sejamos sinceros, dá para contar nos dedos quantas vezes nós pegamos elas nos últimos tempos. Muitos de nós sequer lembram qual foi a última página lida. Deus bem que poderia virar para a gente e dizer: eu escrevi coisas grandiosas para vocês, mas vocês tratam como se fossem irrelevantes. Ele pega e vai. Deus pode realmente chegar e falar isso, porque é algo que eu e você, que nós muitas vezes fazemos. Todavia, tem aqueles que leem, mas acham tédio, enfim, um livro tedioso. Muitas vezes um jovem vai pensar que livro chato, não rola. Muitas vezes, tipo, prometem para agradar alguém, por exemplo, mãe, eu vou ler porque tu disse que é para ler. Só que, tipo, a real é que nenhum desses que leem desta maneira acabam que não amam a Bíblia de verdade. Porque além como uma promessa, como um passatempo, como algo tedioso. E isso é normal, porque. Por que isso acontece? Não é que é normal, mas por que isso acontece? Porque normalmente um cego não enxerga. E quando o Espírito Santo tira o véu dos nossos olhos, aí as coisas mudam. Porque daí passamos a ver a Bíblia como um tesouro, a ver como uma palavra vinda diretamente de Deus. Então, que não venhamos desprezar este livro. Pelo contrário, que venhamos explorar e deixar ele transformar as nossas vidas. E para aqueles que fazem as piadas sobre a Bíblia, bem, as risadas não mudam a verdade. As zombarias não vão salvar do que vem pela frente. Ou seja, pode fazer um acordo com a morte, mas a justiça divina certamente vai alcançar. Porque as palavras da Bíblia, que estão contidas na Bíblia, elas são muito mais fortes do que qualquer argumentinho que a gente possa inventar. E não faz sentido também criticar e brigar pela Bíblia, aliás, brigar contra a Bíblia, porque ela, queira ou não queira, é o nosso maior aliado. É como se estivéssemos desprezando o nosso único refúgio. É como se, em meio a um holocausto nuclear, estivéssemos desprezando o único bunker, por assim dizer. Pois bem, e para as pessoas que acham que a Bíblia é um livro qualquer, sem nenhum valor real, é melhor pensar de novo. Porque ali há muitas coisas que. Muitas coisas. Muitas ciências saíram dali, muito. Principalmente as universidades saíram de uma premissa da Bíblia. Ali tem tudo que pode nos servir para nos orientar pela nossa vida. E o ideal é que pegue este livro e que mergulhe nele, porque
ele vai certamente fazer uma diferença na nossa vida. Não importa se somos velhos, jovens, sábios ou ignorantes. Apenas respeite a Bíblia, leia e estude, porque nela você vai descobrir a verdade eterna, ou melhor, a vida eterna. Para fechar essa história, este quadro, aqui vai ter um breve resumo do que eu falei, basicamente, para não se tornar repetitivo. Para finalizar agora a história, uma vez uma senhora ouviu um sermão sobre pesos e medidas erradas. No entanto, ela não lembrou nada do que o pastor disse. Só que quando ela chegou em casa, queimou as medidas falsas dela. Então, se você chegar em casa e lembrar de abrir a Bíblia, já valeu a pena. Porque Deus, em sua misericórdia, nos ilumina enquanto nós estamos lendo aquele livro, enquanto nós estamos mergulhados naquelas palavras, naqueles versículos, capítulos, e principalmente quando lemos de coração aberto e dispostos a entender o que o Espírito Santo de Deus está para nos revelar através da palavra de Deus. E que isso certamente irá trazer salvação, consolo ou alguma resposta diretamente dos céus para a nossa vida. Portanto, se você assistiu até aqui, deixe seu like, curta e compartilha. E nos vemos em um próximo vídeo.